Olá pessoal, na aula de hoje vamos fazer uma revisão sobre ótica geométrica. Bom, desde o início, o que é luz? Muitos sábios de todas as épocas eles tentaram responder a essa questão. Os gregos tinham a ideia de que a luz emanava dos objetos, ou seja, saía dos objetos e ao atingir o olho do observador permitia que fossem vistos. Os antigos filósofos eles não estabeleciam diferença entre luz e visão. Eles achavam que dentro do olho humano tinha uma tênue chama, uma chama bem fraquinha, que saía, tateava os objetos e voltava trazendo informações. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ele pregava que a luz ao bater nos objetos retirava deles uma camada microscópica, bem fininha de átomos que eram projetados para o olho, fazendo com que fosse possível vê-los. Só que isso não é verdade, porque senão as coisas desgastariam e as imagens seriam embaralhadas. Alhazen, que viveu 1000 anos depois de Cristo, é que dá a primeira explicação correta sobre a visão, mostrando que a luz é refletida de um objeto ao olho, ou seja, que era necessário ter luz e que precisava que fosse refletida. Hoje se sabe que só conseguimos enxergar objetos se a luz for refletida ou emitida por eles. Bom, a ótica tem por objetivo o estudo das propriedades da luz, isto é, como ela é produzida, propagada, detectada e medida. Só que para fins de estudo a ótica é dividida em duas partes, a ótica geométrica e a ótica física. Na ótica geométrica a gente estuda os fenômenos através da geometria, ou seja, através da matemática. Na ótica física se tenta compreender a natureza da luz e o seu comportamento ao interagir com objetos ou consigo mesmo. Os fenômenos estudados em ótica geométrica podem ser descritos com uma simples noção de raio de luz, ou seja, daqui para frente, para que a gente consiga entender a ótica através da geometria, a gente precisa de algumas noções, e a primeira delas é a de raio de luz. Então, imaginemos uma vela, que está iluminando ao redor, e a gente tem que pensar que a luz que está saindo da vela, ela está saindo em rainhos, em várias direções. Então, essa primeira noção é bem importante para a gente poder usar a geometria para fazer cálculos. Feixe de luz é quando a gente tem um conjunto desses raios de luz. Então eu tenho um conjunto de raios de luz que está passando por uma lupa e se concentrando em um único ponto. Quando isso acontece, a gente chama de um feixe de luz convergente. Já quando eu tenho um feixe de luz que sai de um determinado ponto e se espalha, ampliando o campo de visão, a gente chama de feixe de luz divergente. O principal exemplo é o farol de um carro. E quando esse feixe de luz sai de forma reta, iluminando o objeto que está sendo apontado, a gente tem um feixe de luz paralelo. E aí, como exemplo, a gente tem o holofote, que nas peças de teatro conseguem iluminar somente um ator, ao invés do palco inteiro. Bom, luz é uma energia que se propaga em forma de ondas eletromagnéticas e que são essenciais à sensação visual. A velocidade da luz é de longe a coisa mais veloz que existe, nada chega nem perto dela. É de 300 mil quilômetros em apenas um segundo, ou de 300 milhões de metros por segundo. E se a gente parar para calcular que nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano que ela percorre, é o que a gente chama de ano-luz. Então, ano-luz é muito confundido como uma unidade de tempo, quando na verdade ela é uma unidade de distância, é a quantidade de distância que a luz percorre em um ano. É uma unidade muito utilizada para determinar distâncias de estrelas, porque elas estão anos-luz de distância de nós, são distâncias muito grandes. No meio material, a velocidade da luz é sempre menor que no vácuo, então ela diminui a velocidade quando ela entra em um outro meio. Fontes primárias ou corpos luminosos são todos aqueles que têm luz própria. No caso do Sol, das estrelas, lâmpadas acesas, velas, tudo que tem luz própria é chamada de uma fonte primária ou um corpo luminoso. Já os corpos que não têm luz própria, a gente chama de fonte secundária ou corpo iluminado. É o caso do planeta Terra. Ele não tem luz própria e essa imagem mostra isso, o Sol está iluminando, a parte que recebeu a luz do Sol está iluminada e a parte que não recebeu a luz do Sol está escura. E a Lua, que a gente enxerga linda e brilhante no céu, porque ela está recebendo a luz do Sol e refletindo para nós.
porque na verdade ela não tem luz própria, e isso é observado na fase nova, quando ela não recebe a luz do sol. Fontes pontuais ou extensas. Uma fonte pontual ou uma fonte pontiforme é quando o tamanho da fonte de luz é desprezível em relação ao ambiente que ela está iluminando, ela é um pontinho de luz. E fonte extensa é quando temos vários pontinhos de luz em uma fonte, ou seja, quando o tamanho não é mais desprezível, ou, por exemplo, aquelas lâmpadas compridas que tem na sala de aula da escola. Conforme a fonte, então, a luz ela pode ser simples ou monocromática, de apenas uma cor. É o caso da luz amarela emitida pelo vapor de sódio incandescente, é o caso de um laser. Ou ela pode ser composta ou policromática, quando ela é constituída de várias cores. E o principal exemplo é a luz do sol. A luz do sol, apesar dela ser um branco amarelado, na verdade ela é composta pelas 7 cores do arco-íris. Ela é composta de vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que pode ser observado quando a luz do sol difrata, que é o caso de um arco-íris. Meios ópticos. São muito importantes, por quê? Porque é através deles que a gente vê os objetos muitas vezes, O primeiro deles é o transparente, quando a luz se propaga integralmente, e aí a gente tem como exemplo o vidro do carro, o cachorrinho está lá atrás, a luz do sol atravessa, ilumina e a gente consegue ver o cachorrinho. Então a luz passa integralmente por esse meio. Nos meios translúcidos, a passagem da luz é parcial, ela passa, mas não passa integralmente. Aqui, por exemplo, a gente tem um vidro fosco, tem um carro lá fora, a gente consegue perceber a parte de trás do carro, mas não com nitidez. Então é o caso do vidro fosco, do papel de seda, do papel vegetal, tecido fino. Muitos boxes de banheiro são feitos de meios translúcidos, porque se sabe que tem uma pessoa lá dentro, mas não consegue definir como ela é. Meios opacos. Eles não permitem a passagem da luz. Neste caso aqui, a luz do sol está entrando pela fresta que a pessoa abriu na porta, alguém está lá atrás, mas ela não consegue ver a mão dessa pessoa porque está atrás desse meio opaco e não está recebendo a luz de fora. Princípios da ótica geométrica. Então, são 3 os princípios que regem a ótica geométrica e, consequentemente, o modo de propagação da luz. O primeiro deles, e o mais importante, é o de que a luz se propaga em linha reta. Então, aqui a gente tem um exemplo. A luz do sol está passando por entre as folhas e galhos dessa árvore e a gente consegue perceber feixes de luz andando em linha reta. Se a luz não andasse em linha reta, não formaria sombra. Se a gente tem a formação de sombra, é um indício de que a luz anda em linha reta. Outro exemplo, a gente tem a chama de uma vela e a pessoa está tentando observar essa chama de vela. Ela só vai visualizar a chama da vela se esses orifícios, se esses buracos que tem nessas plaquinhas estiverem alinhados. Se eu pegar uma dessas plaquinhas e suspender, a luz não vai contornar o buraco para vir até o olho. Então não será mais possível ver. Princípio da reversibilidade. Significa que a trajetória dos raios de luz não depende do sentido de propagação. Ou seja, aqui eu tenho uma fonte de luz, tenho 2 espelhos. Essa fonte de luz incide, reflete no espelho, incide, reflete no espelho e vem parar aqui. Se eu mudar essa fonte de luz para este ponto, que é o caso do outro desenho, ela vai seguir exatamente o mesmo caminho na direção contrária. É por esse princípio que é possível que uma pessoa veja alguém através do espelho retrovisor e a pessoa que está no banco de trás também consegue ver essa pessoa. É o princípio da reversibilidade. Princípio da independência dos raios de luz. Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto como se o outro não existisse. Aqui a gente tem 2 exemplos, 2 lanternas, cada uma apontada numa direção, e elas se interceptam, mas seguem o seu caminho normalmente. Aqui outro exemplo, temos 4 pontos de luz, que se interceptam em determinados pontos, mas que iluminam lá embaixo como se tivessem saído integralmente lá de cima. Então essa é a independência dos raios de luz, um não atrapalha o caminho do outro. Dos 3 princípios, o da propagação retilínea é o mais importante e o que tem mais aplicações. A primeira deles é a noção de ângulo visual. Por exemplo, se uma pessoa está afastada de um objeto, ela tem a sensação de que o objeto é pequeno. Conforme ela se aproxima do objeto, o ângulo visual aumenta e esse objeto parece crescer.
Então, essa noção de ângulo visual é por causa da propagação retilínea da luz, porque os raios de luz, né, se propagam em linha reta. Outra aplicação da propagação retilínea é o caso dos eclipses. Esse aqui é um exemplo de eclipse solar. O Sol ele é 400 vezes maior do que a Lua. E mesmo assim, em determinados instantes, quem está nesse ponto da Terra vê como se a Lua fosse do mesmo tamanho do Sol e vê um eclipse solar. Por quê? Porque os raios de luz que saem do Sol chegam até ali, né, e são obstruídos pela Lua, fazendo com que forme uma região de sombra aqui. Então, quem está nesse pontinho vê a Lua exatamente do mesmo tamanho do Sol, mesmo ela sendo 400 vezes menor. Quem está nesse outro ponto aqui, né, esse outro cone de sombra, quem está na penumbra do eclipse, vê um eclipse parcial, que é quando a Lua bloqueia somente parte do Sol. E quem está no restante da Terra não vê eclipse nenhum. O eclipse lunar acontece o contrário. Ao invés da Lua estar entre a Terra e o Sol, ela está atrás da Terra. Ela entra no cone de sombra formado pela Terra. Então, o Sol está iluminando a Terra, só que atrás da Terra forma um cone de sombra. Então, quando a Lua está passando por esse cone de sombra aqui, acontece o que a gente chama de um eclipse lunar. A formação de sombra e penumbra que dá origem aos eclipses podem ocorrer durante o ano no máximo 7 e no mínimo 2 vezes. E sempre que acontecer um eclipse solar, vai ser na lua nova, quando a lua está entre a Terra e o Sol. E sempre que acontecer um eclipse lunar, vai ser na lua cheia, quando a lua está atrás da Terra e aí pode ficar no cone de sombra da Terra. Sombra e penumbra. Sombra é toda a região do espaço que não recebe luz direto da fonte. Então aqui eu tenho uma fonte pontual, uma fonte pequenininha que está iluminando um grande objeto e atrás desse objeto não vai receber luz, porque o objeto é um corpo opaco e vai formar sombra. Já se a minha fonte for extensa, ou seja, ela for maior em relação a este objeto que está sendo iluminado, vai formar um cone de sombra atrás do objeto, mas ao redor dessa sombra vai formar uma sombra que a gente chama de sombra fraquinha, que é uma região de penumbra. Então, fontes extensas sempre vão formar região de penumbra. Fontes pontuais só formam região de sombra. Câmara escura de orifício foi o que deu origem às câmeras fotográficas que a gente tem hoje. Os primeiros experimentos começaram pegando uma caixa com paredes enegrecidas, pretas por dentro, faz-se um pequeno orifício, um pequeno furinho, e aí a luz que vem do objeto passa por aquele orifício e forma sempre uma imagem menor e invertida no fundo da caixa. Essa relação elas têm proporcionalidades, ou seja, o tamanho do objeto, a distância de fora da caixa, a distância de dentro da caixa e o tamanho da imagem, eles têm relações matemáticas. Se eu souber 3 dessas informações, eu descubro a 4ª informação. Fenômeno de propagação da luz. Quando a luz atinge a fronteira entre 2 meios ópticos, pode ocorrer basicamente 3 fenômenos luminosos. O primeiro deles é a reflexão, o segundo é a refração e o terceiro é a absorção. Reflexão. Quando a luz incide em uma superfície refletora, ela segue outro caminho, sendo refletido. Então, esse é o feixe incidente, esse é o feixe refletido. É o caso como se aqui fosse um espelho. A difusão da luz ou a reflexão irregular. Quando uma superfície onde um feixe de luz incide irregularmente, cada pequena porção da superfície refletirá uma determinada direção e, consequentemente, o feixe refletido não será bem definido, ou seja, não é que nem aquele anterior que o feixe incidente foi idêntico ao feixe refletido. A reflexão difusa ela vai em vários pontos, que é o que acontece normalmente porque as superfícies não são polidas, Refração. Refração da luz é quando o feixe incidente encontra um outro meio, por exemplo, aqui ar e vidro ou ar e água, e aí ele desacelera, ele diminui a velocidade. E a gente chama esse feixe aqui de feixe refratado. Ele não segue exatamente a mesma direção assim, Ele volta um pouquinho. Por quê? Porque a velocidade dele diminui, como se ele fosse freando. Então, essa falsa sensação de refração distorce as imagens, como por exemplo esse canudo que está um pouco no ar e um pouco na água, que parece que ele está cortado aqui. Quando na verdade a velocidade da luz que vinha vindo no ar ao encontrar a água diminuiu, fazendo com que a imagem ficasse refratada, a luz
refratou, fazendo com que a imagem ficasse quebrada. Com isso, pode-se compreender por que a luz branca se decompõe ao passar por um prisma. A refração, essa mudança de velocidade, por que quando para ter arco-íris a gente precisa ter sol e chuva? Porque o sol, ao entrar no nosso planeta, ele encontra as gotículas de água da chuva e refrata, fazendo com que a gente perceba as 7 cores que formam a luz branca do sol. Isaac Newton descobriu isso fazendo com que a luz do sol passasse por um prisma. Ele conseguiu fazer refratar a luz e perceber nitidamente as 7 cores do arco-íris que a gente percebe no céu. Absorção da luz é o terceiro fenômeno, né? É quando ao atravessar um meio, essa luz ela não reflete e nem refrata, ela é absorvida por aquele meio. Ou seja, ela vai se transformar em calor. Ela vai se transformar em um outro tipo de energia. Ela vai deixar de ser energia luminosa e vai passar a ser energia de calor. Então, significa que aquele outro meio absorveu essa luz e o transformou. Esses fenômenos eles podem ocorrer isoladamente, um de cada vez, ou normalmente ao mesmo tempo. E aí eu cito como exemplo uma piscina. Uma piscina, a gente percebe quando está parado de pé perto da borda da piscina, que se a água estiver se movimentando, a gente percebe em alguns momentos que a luz do sol incide na água e reflete no nosso olho. Se continuarmos observando a água da piscina e tentarmos olhar um objeto no chão, a gente tem a falsa sensação que ele está numa posição que não é a posição verdadeira. Isso é um exemplo de que a luz refratou. E ao mesmo tempo, se essa piscina ficar exposta ao sol por bastante tempo, essa água vai aquecer, o que significa que parte da luz que incidiu na água foi absorvida. Então, esses 3 fenômenos podem acontecer. A cor de um corpo. Bom, por causa da reflexão difusa, porque a luz reflete nos objetos, a gente consegue vê-los. E quando um objeto é iluminado com luz solar, né, eles não se comportam todos da mesma forma, eles se comportam de formas diferentes. E para a gente descobrir a cor de um objeto, o importante é a componente ou as componentes que foram refletidas, né, difusamente, porque normalmente os objetos não são polidos, né? Então, se um objeto iluminado com luz branca, solar, refletir de forma difusa só a componente verde, ele será visto na cor verde. Então, aqui eu tenho um objeto verde, ele recebeu luz branca do sol, absorveu todos os espectros da luz branca, menos o verde que ele refletiu. E por isso eu consigo ver ele na cor verde. Um objeto branco, ele só vai ser visto na forma branca se ele for iluminado por luz branca. Se ele for iluminado por luz verde, azul, ele reflete essa luz azul e eu vou ver ele azul. Se ele for iluminado por luz vermelha, ele reflete a luz vermelha e eu vou ver ele na cor vermelha. Então, para que eu veja um objeto na cor branca, ele precisa ser iluminado de luz branca, porque o branco reflete todas as cores. Um corpo escuro, um corpo negro, ele absorve todas as cores. Então, por isso que a gente não vê nada. E aí a gente chama de escuro, né, de preto. Na verdade, é a ausência de luz. Já ouviram falar que no verão usar roupas pretas é muito mais quente que usar roupas claras? É verdade, porque as roupas escuras, especialmente o preto, ele absorve todos os espectros de luz, transformando essa absorção de luz em calor, fazendo com que a roupa fique mais quente. Em compensação, o branco reflete todos os espectros de luz, tornando a roupa mais fresquinha. Mas no deserto, eles não utilizam roupas de cores claras. Por quê? Porque a luz do sol é tão forte que se ela for refletida vai queimar a pele deles que está exposta. Então eles precisam usar roupas escuras para absorver o calor e não refletir na pele deles. Bom, se eu tiver um objeto vermelho e ele for iluminado de luz azul, ele absorve o azul e ele só reflete vermelho, mas ele não tem vermelho para refletir. Então, de que cor eu vou ver ele? De preto. Um objeto ele só vai ser visto da sua cor se ele for iluminado de branco ou da própria cor. Qualquer outra cor que incidir sobre ele será absorvido e a gente não verá cor alguma. Bom, as cores da televisão. Se a gente sabe que o branco é constituído das 7 cores do arco-íris, se pensava que para ter as cores da televisão se precisava das 7 cores do arco-íris. Mas se descobriu que não. Se descobriu que para formar todas as cores a gente precisa somente do azul, do vermelho e do verde. E recebeu o nome de sistema RGB, que é Red, Green, Blue,
né? Vermelho, verde e azul. Com essas 3 cores a gente consegue formar toda a infinita quantidade de cores que aparece na televisão, inclusive o branco. Né, aqui tem uma curiosidade para vocês lerem a respeito da televisão, se quiserem pesquisar mais na internet, né? O link da simulação do FET colorado que eu pedi para vocês fazerem, para perceberem quando os objetos são iluminados de outras cores e quando eles são iluminados de branco ou da própria cor. O vídeo sobre o olho humano lá que fala sobre as lentes, bem importante de vocês assistirem. Falando um pouquinho então sobre o olho humano e o uso de lentes, né? Um olho normal ele funciona como uma câmera escura. Ele tem um pequeno orifício, uma pequena abertura que recebe a luz e forma a imagem menor e invertida no fundo do olho, onde a gente chama de retina. Porém, quando a pessoa tem problemas como a miopia, que ela tem o olho crescido, o olho maior, essa imagem ela não é formada na retina, ela é formada antes, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de enxergar de longe, como mostra a imagem aqui desfocada. Então, por isso é necessário uma lente divergente, que vai espalhar a luz e vai fazer com que jogue essa luz para trás, formando a imagem aqui na retina. Já quem tem hipermetropia, né, ou seja, o olho pequeno, a imagem que é recebida através da luz, no que passa no cristalino, forma depois da retina, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de enxergar o que está perto, né? Fica desfocado. E aí se torna necessário uma lente convergente que vai trazer o foco da luz para cá, para a retina, fazendo com que a pessoa consiga enxergar normalmente. Bom, espero ter ajudado vocês a partir dessa revisão, né? E qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos!